Fala, fiel, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, trazendo para vocês aí mais um pós-jogo. Após a vitória do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista contra o Santos, o Timão venceu e ganhou ânimo e moral para decidir em casa na Neoquímica Arena, próxima quarta-feira, tentar reverter o placar adverso na Libertadores. Mas antes do vídeo, pessoal, eu quero pedir encarecidamente para vocês, quem puder deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do Timão, ajuda muito, muito mesmo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Muito bem, fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe. O Corinthians está classificado, está na final do Campeonato Paulista, apesar de todas as turbulências em relação a Libertadores da América. No Campeonato Paulista, tudo caminhando como sempre. Corinthians vencendo, Corinthians vence clássico, Corinthians vai para a final e o Corinthians está lá agora esperando o vencedor do jogo de amanhã. Vai ter linha após jogo amanhã, Palmeiras e São Paulo. Vamos ver quem vai enfrentar o Timão nessa decisão do Campeonato Paulista. Sim, estamos aqui com o Paulo Calçade, com o professor Celso Zelt, com o Vitor Birner e com o Mário Marra para as melhores análises dessa classificação corintiana. Daqui a pouco a gente vai ouvir as coletivas também. Jogo que teve a ilustre ausência de Neymar, que ficou no banco o tempo todo com dores na coxa. E aí o Neymar, acho que pela primeira vez, desde que ele realmente chegou, teve condições ali de jogo, o Neymar não jogou sequer um segundinho de partida, justamente no Clássico. A gente vai falar sobre isso também. Professor Celso Zelt, não fosse a Libertadores, a vida do Corinthians estava uma maravilha, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Tudo, você falou assim, tudo como sempre e tal. Tem uma coisa que não é como sempre, né? O Corinthians volta a uma final de Campeonato Paulista depois de 5 anos. Foi 19, é o último. Não, perdeu para o Palmeiras em 20. Perdeu para o Palmeiras, é? Quando o Corinthians buscava um tetra, inédito na era moderna do futebol paulista, e agora quem busca esse tetra é o Palmeiras. Tá louquinho para dar o troco, né, prof, o Corinthians? É a chance que tem. Não foi uma atuação dos sonhos do Corinthians, nem poderia ser, né? Nem se esperava também que fosse. Talvez até o corintiano trocasse uma atuação dos sonhos por quarta-feira, que é onde afinal tem que fazer um número grande de gols para se manter vivo na Libertadores. Essas semifinais são muito equilibradas, né, William? Muito, muito equilibradas. As duas semifinais. Acho que a gente vai ter equilíbrio também amanhã, no jogo que define o adversário do Corinthians. Corinthians que começou muito bem, como se esperava dele, tentando o jogo pelos lados, faz o seu gol. Aí repete-se a história da defesa, cujas bolas aéreas são um suplício. O Tiquinho, que mal havia tocado na bola, empata o jogo. E no segundo tempo, para mim, o que fez a diferença foi o Corinthians ter um jogador capaz de fazer o gol que fez, que é o Garro. O Santos também tem um jogador capaz de muitas coisas, mas acho que vai ser até o objeto maior do nosso debate aqui hoje, se não empatado aí com a questão da vitória do Corinthians, um jogador que acabou não entrando. E definitivamente faz muita falta, né? É sempre um sossego você não ter o Neymar como adversário. No conjunto da obra, eu acho o Corinthians mais time que o Santos, mais equipe que o Santos. Não estou falando do famoso cara a cara que a gente faz aqui a 3x4 em todos os programas, mas mais equipe organicamente. E acho que a tendência é que um Palmeiras, que também é mais equipe organicamente que o São Paulo, chegue a essa final. Sem dúvida nenhuma. Imagina, torcedor do Corinthians, jogadores do Corinthians, o Ramon, todo mundo. Quando viu essa relação que não tem o Neymar, é óbvio que fica feliz. Tem que ganhar com o Neymar ou sem Neymar, evidentemente. Mas você vê, não tem o Neymar ali, óbvio que dá um certo alívio. Para o Corinthians, foi muito bom o Santos não ter o Neymar. E o Corinthians, de alguma forma, também acabou se aproveitando disso, né? Uma coisa é marcar o Neymar, outra coisa é marcar o Tassiano, convenhamos. Certo, Paulo Calçade, tudo bem? Olá, William, olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Uma coisa é o resultado, a outra coisa é a gente discutir o jogo. Isso. Né? O corintiano feliz e eufórico hoje, que só está preocupado com o resultado, talvez não vá gostar muito do que vai ouvir. Né? Mas o que ele precisa ouvir tem a ver com quarta-feira. Porque hoje o resultado era o mais importante. Isso. Até, né? Para dar este jogo de hoje tem elementos da derrota no Equador. Tem. E que, somados a esta partida, não levam para a próxima etapa da Libertadores, a fase de grupos. Então, o corintiano tem que ter essa noção clara. Se ele só quiser ficar com o resultado, claro, está na final do Paulista, isso que vale. Se tivesse jogado bem no Equador, claro que o foco seria apenas no resultado de hoje. Mas o resultado
ele é o termômetro e a forma como ele foi obtido para a gente analisar as possibilidades do Corinthians e sua missão quase que impossível na quarta-feira. Só vou dar um número para começar o programa. Vamos lá. Se você pegar o primeiro tempo de hoje e o de quarta-feira, o Corinthians, somados, o Corinthians, no primeiro tempo de quarta e de hoje, entrou 26 vezes no último terço, que é os 15 metros anteriores à grande área até o fundo do campo. Divide o campo em 3, que é onde você decide o jogo, é onde jogam Memphis, é onde joga o Yuri Alberto, é onde o Garro rege a orquestra. Chega ali. E os adversários, o Barcelona e o Guayaquil e o Santos, só nesses 2 primeiros tempos, entraram 61 vezes. Ou seja, mais do que o dobro do Corinthians. Então, os adversários nos 2 jogos, o jogo de hoje e o jogo de quarta-feira passada, estiveram dentro da área do Corinthians e o Corinthians não conseguiu conectar. Isso aconteceu no primeiro tempo. O trio. O Garro estava desconectado, Memphis e Yuri. Pô, aí o gol. O gol foi numa jogada extraordinária de bola parada, muito bem executada, muito bem treinada. E você percebe que ela foi treinada pela preocupação do Yuri Alberto com a linha, né? Espetacular. E volta a tomar um gol Na bola aérea. na bola aérea em que é frágil. Então, assim, são questões muito importantes. Hoje, impactou no resultado, mas o Corinthians saiu vitorioso. Na quarta-feira, 3-0. E na próxima, que ele precisa devolver pelo menos o mesmo placar. Não pode ser esse Corinthians do primeiro tempo de hoje, nem do primeiro tempo de quarta, em que o trio ficou distante do jogo. Isso é preocupante para o Corinthians. Como fazer? Como mudar? Aí o Ramon vai ter que encontrar uma saída um pouquinho diferente para quarta-feira. Se ele for na mesma forma que ele vem jogando, acho difícil. Eu acho que o momento, claro, é de alegria para o torcedor, mas o Calçade toca num ponto importante, né, Mar? Assim, hoje, a gente falava aqui já no pós-jogo da quarta-feira. Brinquei aqui, ainda falei assim, mas o torcedor está gritando, domingo ou quarta-feira. E o Calçade falou, é todo dia. Todo dia, né? todo dia. Corinthians não tem esse negócio. Não tem esse negócio, é todo dia. E hoje era uma questão de resultado. O Corinthians não podia empilhar mais um problema, mais uma frustração para levar para quarta-feira. Estou fora da final do Campeonato Paulista, fui desclassificado em casa. Né? Então o Corinthians tira isso do caminho, completa. Só que para quarta-feira vai precisar mais. Então, William, primeiramente, boa noite. Boa noite, Calçade, Vitor, professor Celso Zelt e aos fãs do esporte. É que, sim, tinha uma missão hoje, a principal missão do Corinthians era se classificar para a final. Mas é importante para o torcedor, é importante para os jogadores tentar extrair um pouco mais para levar para a quarta. Sabe? Fazer um lanchinho, já prepara um lanchinho, olha, isso aqui eu economizei, quarta-feira eu termino essa tarefa. Só que não teve lanchinho. Tem 2 coisas que foram um pouco, que podem dar aparecer novamente na quarta-feira. Uma, o Calçado já destacou. A jogada de bola parada. Foi muito bonita. Foi bem treinada, foi bem organizada e foi eficiente. Saiu o primeiro gol do jogo em jogada de bola parada. A outra coisa é um espírito de o Corinthians venceu, o Corinthians vai precisar, agora é todo mundo junto, todo mundo de mão dada, vamos para cima dos caras. Agora, não dá para extrair nada assim de tão positivo do campo. Do campo não foi legal. O campo poderia ter alguma coisa, alguma novidade, poderia ter um time mostrando alguma coisa diferente que ficou escondida nesses jogos de Libertadores. Poderia ter algo assim. Não tem, William. De impactante para levar para quarta-feira, só mesmo a jogada de bola parada. Mas, sim, era muito importante sair vencedor do estádio hoje para ter o estádio ao seu lado o tempo inteiro na semana que vem. Mas a gente tem que falar sobre o Santos, né? Vamos chegar lá. De um mês para cá... Pode falar um pouquinho também. Pode dar seu pitaco. Aquela vitória do Corinthians sobre o Santos tem um mês. Sim. De um mês para cá, o Santos perdeu o jogo hoje, mas o Santos jogou fora de casa sem o Neymar. Eu acho que o Santos tem evoluções. Sim. Taticamente, sim, ele foi melhor, na minha opinião, do que o Corinthians hoje. Porque você não tem o Neymar e ele conseguiu... E fora de casa, e num jogo decisivo. Então, eu acho que tem um olhar um pouco
um pouco positivo. Não dá para falar de positividade quando você perde, né? Claro. Mas é um olhar um pouco carinhoso para a evolução do Santos. É que dentro de um time que está voltando da Série B e que foi se remontando, atrasou seu planejamento e foi se acertando durante o Campeonato Paulista, e aí tem a chegada do Neymar, e aí começa a virar de um novo elenco. Você olha o banco do Santos hoje, tinha o David Washington, tinha o Gabriel Veron, tinha o Barreal, que depois entrou, o Raul Reiser, que entrou, né? O Neymar acabou não entrando. Você olhava o banco do Santos, o Pituca, que em algum momento foi titular, hoje é banco. Então, você olha, é um bom banco. Sim. E um time que foi se organizando taticamente durante a competição. O Caxias também foi conhecendo. O Gil fez uma boa partida. Mais uma, né? Veio fazendo mais uma boa partida. Então, assim, o Santos tem sinais. É que o torcedor, obviamente, você perder para o seu maior rival, um clássico, 2-1, etc., cria um burburinho, uma insatisfação, chateação. O torcedor fica bravo, porque o Sherman tinha que estar assim, assado na hora do gol do Corinthians. Por que o Neymar não jogou? A gente vai discutir isso aqui, evidentemente. Mas, assim, tem que ir aos poucos. É um time que está voltando da Série B, é um time que chegou na semifinal do Campeonato Paulista. O ano passado chegou na final, tudo bem, mas também pegou o Bragantino, agora o confronto foi contra o Corinthians, é diferente. Então, assim, tem que ter um olhar cuidadoso e com muita calma para esse confronto do Santos, para esta eliminação, que ainda teve 2 expulsões aí, que a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. O Zé Ivaldo foi uma delas, o Escobar foi a outra, mas o Escobar já deu vermelho, o jogo praticamente acabou. Vitor Birner, e agora, hein? Timão classificado, vai para a decisão. E aí o torcedor está olhando para quarta-feira. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Marra, professor Celso Zelt, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que o torcedor está comemorando o resultado de hoje. Porque se o Corinthians fosse eliminado pelo Santos, a chance de virada na quarta-feira, que obviamente não é grande, seria nula. Porque além de todos os problemas que o Calçade descreveu, das coisas que não funcionam no jogo coletivo, do momento dos principais jogadores, eu falo dos mais habilidosos, não ser lá tão favorável, mesmo com o golaço que o Garro fez, porque é um golaço. Sim. Mas o jogo do Garro não foi um grande jogo. Foi um grande gol de um cara que é muito habilidoso, e a gente viu jogar ano passado pelo clube muito mais futebol que está jogando. E deve ter a ver muito com a questão física isso. Sim. Não é falta de empenho, não é falta de vontade, não é nenhuma espécie de negligência. Certamente, na parte física, ele não corresponde o quanto ele gostaria e o quanto deve corresponder ao longo da temporada. Né? Então, mais importante era ganhar. Porque, pelo menos, a parte anímica, você consegue tornar mais leve. Pensando no jogo de quarta-feira, eu acho que o Ramon precisa correr bastante risco, e quando eu falo de correr risco não significa necessariamente encher o time de atacantes ou de jogadores construtores. Ele precisa fazer alguma coisa diferente, uma coisa que ele nunca fez ainda na temporada, com ideia de jogo. A gente já sugeriu aqui, inclusive, algumas opções, jogar em 4-4-2, abrir o Carrilho de um lado, de repente você tira um meia, o próprio Garro se não estiver inteiro, porque o Barcelona vai ter contra-ataque, usa o Romero, que é grande, e joga Itaquera. É o jogador que gosta da partida pesada, mas a gente vai falar disso ao longo do programa. Eu acho que hoje é importante porque eles ganhar, e o Santos, sem Neymar, a gente tem que conversar bastante sobre isso aqui, porque ou foi uma fatalidade do futebol, pode acontecer, o cara se machucar exatamente antes do jogo desses, mas quando a gente vê o tempo que ele ficou... o Bragantino. Então, quando a gente viu o tempo que ele ficou parado, a quantidade de jogos que ele atuou, o tempo que ele ficou em campo, sentiu contra o Bragantino, eu acho que o Neymar queria jogar todos os jogos e pagaram para ver o que ia acontecer, e o preço foi caro. Ter o seu melhor jogador fora da principal partida do Santos desde que ele voltou, num jogo, como disse o Calçade, que o Santos frequentou muito em torno da área do Corinthians e onde o Neymar tinha boa chance de fazer uma enorme diferença. Exatamente. Com ele, porque você está falando de um cara que finaliza bem, que com um drible pode quebrar uma defesa. E carrega a marcação, falta, né, Calçado? Então é claro que faz falta. É uma decepção para o jogo. A gente falou aqui no Linha, acompanhando a volta do Neymar, jogo a jogo, a gente chegou a conversar que era assim, faltava treino.